Leitura diária. Neemias, capítulo 3. A distribuição do trabalho. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananiel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Iri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Messesabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom, de Merenote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa, e Atos, filho de Assabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho, e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro, até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro no tanque de Siloé, junto do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas
que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani, junto a ele Asabias, governador da metade do distrito de Keila. Fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Anadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro, e Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas. Os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Amém? Para refletir, a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém foi cuidadosamente planejada e dividida entre uma equipe multidisciplinar: sacerdotes, ourives, perfumistas, representantes do povo, mercadores, servos do templo e até mulheres, as filhas de Salum, compunham a força-tarefa, precedida por Eliasibe, o sumo sacerdote. A iniciativa do principal líder espiritual foi imprescindível para que os demais dessem sequência à obra, e espalhados pela extensão dos muros, todos trabalhavam com ânimo, cada qual fazendo a sua parte. No entanto, houve um grupo de nobres tecoístas que não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Ao que parece, eles não ficaram de fora da obra, mas agiram por conta própria,
Talvez a sua tímida participação tenha sido por medo da oposição. Em contraste com este grupo estava Baruque, que reparou com grande ardor, demonstrando perfeita confiança no poder de Deus e certeza de que estava fazendo a coisa certa. O fato de serem citados pelo nome demonstra a importância dessas pessoas na reforma, e a exposição de suas ocupações revela que a capacitação vem de Deus, ainda que seja algo que nunca fizemos na vida. A grande e última obra de reforma requer trabalhadores motivados e submissos ao serviço do Senhor, crentes que não esmoreçam, ainda que diante de insistente resistência, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis 6,16. Precisamos de mais líderes que, compreendendo seu papel de animar seus irmãos, assumam suas funções com maiorais de uma obra sem precedentes, assim como pessoas que talvez nunca tivessem a experiência de erguer um instrumento de edificação, conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Deus promete conceder a mesma capacitação para todo filho que se dispõe a servi-lo. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os advertiu dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 37 e 38. Antes da reconstrução dos muros, houve a disposição de uma pessoa que resolveu jejuar e orar por este propósito. E só então as portas se abriram e outros se uniram a ele. Como a boa mão do Senhor estava sobre Neemias, também somos chamados a ser por ela conduzidos. Eis a nossa missão. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Tenhamos bom ânimo nesta boa obra. Amém?